Foi uma decisão difícil ir morar com ela. Não que eu não tivesse parentes, mas depois que a minha esposa faleceu, a solidão parecia mais pesada, e minha casa parecia um eco vazio de tudo que já fora. Minha esposa, Clara, sempre foi o centro da minha vida, e desde que ela partiu, há mais de um ano, o vazio parecia me engolir pouco a pouco. Minha tia Margarete, a caçula da família, sempre fora a mais jovem e vibrante entre todos nós. Uma mulher charmosa com aquele tipo de energia que parecia nunca se cansar. Mesmo sendo mais nova do que eu, ela sempre teve esse olhar misterioso, como se soubesse algo que eu jamais entenderia. Ela me ligou numa tarde fria de novembro, convidando-me a passar um tempo em sua casa. Não era um pedido comum, mas o tom da voz dela transmitia algo de sinceridade que no momento, me fez aceitar sem pensar muito. Venha para cá, talvez você precise de um pouco de paz. E eu também poderia usar um pouco de companhia, disse ela com um toque de humor. Não era exatamente uma proposta de mudança, mas algo me dizia que o convite era mais do que simples generosidade. Quando cheguei, a casa era ainda mais imponente do que eu me lembrava. Uma construção antiga com jardins grandes e uma fachada que carregava séculos de história. Ela me recebeu à porta com um sorriso acolhedor e aquele olhar que parecia mais enigmático do que nunca. Eu me sentei na poltrona de veludo, minha mala ao lado, observando os quadros nas paredes. As estantes cheias de livros e os móveis antigos que pareciam guardar mais do que simples lembranças. Aquela casa estava cheia de ecos de tempos passados, e eu me sentia um estranho nela. A cada passo que dava, sentia como se estivesse entrando em um território desconhecido, onde cada cantinho me observava com olhos secretos. Margarete era acolhedora e gentil, mas havia algo diferente em sua atitude. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir como se ela estivesse me estudando o tempo todo. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a sala com sua luz suave, algo dentro de mim sabia que minha vida começaria a mudar de uma forma que eu não conseguia prever. Mas por enquanto, tudo que eu podia fazer era seguir em frente, tentando encontrar meu lugar naquela casa. Naquela nova casa com a tia mais nova da minha esposa. Logo nos primeiros dias percebi que a convivência com Margarete seria mais intensa do que eu imaginava. Ela tinha uma maneira sutil de circular pela casa, sempre com passos leves e silenciosos, como se evitasse ser percebida. Quando falava comigo, fazia pausas longas entre as frases, me observando como se esperasse algo da minha parte, mas o que exatamente eu não sabia dizer. Certa manhã, enquanto tomávamos café na varanda, ela me perguntou como eu estava me sentindo na casa. Sua voz era doce, mas havia uma tensão por trás da pergunta, como se houvesse um subtexto oculto. Respondi que estava me adaptando, e ela sorriu com os olhos semicerrados, como se entendesse mais do que eu dizia. Essa casa tem seus humores, murmurou, olhando para o jardim como se ouvisse algo ao longe. Era difícil não reparar em sua aparência. Margarete tinha uma beleza madura, com cabelos castanhos que caíam em ondas nos ombros e olhos que mudavam de tom conforme a luz do dia. Ela usava vestidos longos, quase sempre com tecidos que deslizavam suavemente pelo corpo, sugerindo mais do que revelavam. Cada movimento dela parecia cuidadosamente coreografado, até mesmo quando pegava uma xícara ou cruzava as pernas no sofá. Comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam intrigado. Às vezes ela desaparecia por longos períodos, e quando voltava, trazia no rosto um leve rubor, como se tivesse vivido algo secreto. Uma vez flagrei-a conversando ao telefone em voz baixa com uma risada abafada que terminou abruptamente assim que me aproximei. Era só uma amiga antiga, disse, sem me olhar nos olhos. À noite, os corredores da casa ganhavam um clima diferente. As luzes eram mantidas sempre em meia luz, e um aroma adocicado tomava conta dos cômodos, algo entre jasmim e mistério. Eu acordava às vezes com sons suaves vindo do andar de cima, passos, uma porta se fechando, talvez até risos abafados. Mas quando perguntava a ela, dizia que era apenas o vento, ou que o velho madeiramento da casa costumava falar sozinho. Havia também os olhares. Longos, demorados, como se ela quisesse me dizer algo mas estivesse esperando o momento certo. E eu, que até então só queria silêncio e rotina, comecei a sentir uma inquietação crescente. Uma espécie de calor discreto percorrendo meu corpo cada vez que ela se aproximava demais. Foi nesse clima ambíguo e silencioso que comecei a me perguntar: o que exatamente a tia Margarete escondia por trás daqueles olhos calmos e daquela casa repleta de segredos? Foi aos poucos, nos detalhes do cotidiano, que a imagem tradicional de Margarete começou a se desfazer diante dos meus olhos. Aquela mulher que, diante da família, sempre se mostrou reservada, quase monástica, revelava agora traços de uma personalidade surpreendentemente ousada e refinada.
Bastava observar com atenção. A casa dela não era só bonita, era sensualmente elegante, com peças de decoração que sugeriam mais do que mostravam. Um dia, entrei na biblioteca da casa à sua procura e encontrei sobre a mesa um livro aberto. Não era uma leitura qualquer. As páginas traziam palavras marcadas, trechos que falavam de desejos ocultos, de emoções reprimidas e relações proibidas. Quando ela entrou e viu que eu havia notado, apenas sorriu com naturalidade e disse: "A literatura serve para nos lembrar que estamos vivos, não acha?" Aquilo me deixou sem resposta, e mais curioso do que nunca. Margarete tinha o hábito de andar descalça pela casa ao entardecer, sempre com vestidos soltos que acompanhavam o balanço de seus passos. Não era vulgar. Era uma sensualidade sutil, quase hipnotizante. Certa vez, enquanto regava suas plantas, deixou escorregar o xale dos ombros, e por um instante, vi mais do que deveria. Ela notou, mas não se cobriu imediatamente. Manteve-se em silêncio, com um olhar que dizia tudo sem precisar pronunciar uma palavra sequer. As refeições também tinham algo de íntimo. Ela preparava jantares com uma delicadeza quase cerimonial. Velas acesas, música suave ao fundo, taças de vinho e pratos elaborados. "Gosto de tratar bem quem escolhe estar aqui", dizia ela, com um brilho enigmático nos olhos. Mas eu não havia escolhido estar ali, não da forma como ela insinuava. Ou será que tinha? Certa noite, ao passar pelo corredor, vi que a porta do quarto dela estava entreaberta. A luz baixa revelava sua silhueta em frente ao espelho, penteando os cabelos com calma. Ela vestia algo leve, e seus gestos tinham um ritmo lento, como se soubesse que estava sendo observada. Mas eu recuei discretamente, com o coração acelerado, sem saber se aquilo fora acaso ou provocação. Ela falava pouco sobre o passado. Quando perguntei sobre antigos relacionamentos, riu com delicadeza e respondeu: "Ah, querido, nem todos os capítulos da nossa história foram feitos para serem contados." Foi nessa hora que percebi, havia um mundo inteiro dentro daquela mulher, um mundo que ninguém da família conhecia, e que eu, sem querer, estava começando a explorar. Margarete não era só a tia mais nova. Ela era um enigma, e quanto mais eu a observava, mais eu me perdia nas perguntas que não tinha coragem de fazer. Era como se ela me puxasse devagar para um lugar onde eu talvez não quisesse mais sair. Havia algo naquele corredor que sempre me incomodou. Talvez fosse o fato de terminar abruptamente em uma porta diferente das demais, mais robusta, pintada de um tom escuro que contrastava com as paredes claras da casa. A maçaneta era antiga, de bronze envelhecido, e o trinco parecia pouco usado. Sempre que passava por ali, algo em mim hesitava, como se uma parte da casa estivesse fora dos limites permitidos. Durante os primeiros dias evitei questionar, mas a curiosidade, alimentada por tudo o que eu já vinha observando, cresceu silenciosa até se tornar impossível de ignorar. Uma noite, ao ouvir passos leves vindo do andar de cima, seguidos pelo clique suave de uma porta se fechando, percebi que aquele som vinha justamente dali. Levantei da cama descalço e fui até o corredor. A porta já estava novamente trancada. Nada além de silêncio e escuridão. Na manhã seguinte, perguntei casualmente sobre aquele quarto, tentando parecer desinteressado. Margarete, com uma expressão que mesclava surpresa e cautela, respondeu apenas: "Ah, aquele? É só um depósito antigo. Bagunça demais, nada que vale a pena ver." Mas seu olhar desviou rápido demais, e sua voz falhou por um segundo. Um detalhe sutil, mas suficiente para confirmar que havia algo mais por trás daquela porta. Passei a notar que ela evitava circular por ali quando eu estava por perto. E às vezes, ao anoitecer, levava consigo uma chave pequena que mantinha presa a uma corrente discreta em torno do pescoço. Comecei a entender que aquele cômodo não era apenas um quarto fechado. Era um pedaço do mundo dela que precisava permanecer escondido. Mas por quê? Foi numa tarde chuvosa que o destino me empurrou um pouco além. Ela precisou sair às pressas, chamada para resolver um imprevisto com o encanamento do jardim, e deixou a porta principal destrancada. Quando subiu, deixou um molho de chave sobre a bancada da cozinha. Não pensei duas vezes, minha mão se moveu antes que minha consciência pudesse protestar. A chave era menor do que eu imaginava. Encaixou-se perfeitamente na fechadura da porta escura. Quando girei o trinco e empurrei, um cheiro suave, de incenso e madeira antiga, escapou do interior. O quarto estava mergulhado em penumbra, com cortinas pesadas bloqueando quase toda a luz. Mas o que vi me fez parar na soleira, sem coragem de dar mais um passo. O ambiente não era um depósito. Era um refúgio. Um espaço cuidadosamente montado, repleto de objetos que eu jamais esperaria encontrar naquela casa. Espelhos de molduras elaboradas,
Tecidos finos pendurados como véus, livros com capas de couro, e uma poltrona grande no centro, ladeada por velas. Havia também quadros com imagens sensuais, esculturas delicadas, e um ar de mistério no ar que me deixou atordoado. Não me atrevi a entrar. Apenas observei com o coração acelerado, tentando entender o que aquilo significava. Quando fechei a porta e guardei a chave no lugar, senti que algo havia mudado entre nós, mesmo que ela ainda não soubesse. Eu tinha atravessado um limite invisível, e agora não havia mais como voltar. A chuva começou a cair no início da noite, grossa e ritmada, como se quisesse limpar o ar da tensão que pairava entre as paredes da casa. Margarete preparou o jantar com mais esmero do que o habitual. Toalha nova na mesa, guardanapos de pano, taças brilhando à luz de velas. O cheiro de ervas e vinho invadia os cômodos como um convite silencioso para o que viria depois. Mas o que viria exatamente? Eu não fazia ideia ainda. Durante a refeição, os assuntos foram leves, mas o clima era denso. Ela me olhava demoradamente, sorrindo de um jeito contido, como quem guarda um segredo que está prestes a escapar. Eu tentava manter o foco na comida, mas minha mente vagava até o quarto trancado, as imagens que vi ali ainda pulsando dentro de mim. Ela notou meu silêncio mais longo do que o normal. "Você está diferente hoje", comentou com um tom quase provocador. Eu sorri, sem saber ao certo o que responder. Depois do jantar, ela sugeriu que fossemos para a sala. A lareira já estava acesa, lançando sombras dançantes nas paredes. Sentamos lado a lado, com um copo de vinho nas mãos e a chuva fazendo sua música íntima lá fora. Foi então que ela virou-se para mim e, sem rodeios, fez o convite: "Quero te mostrar uma coisa. Mas só se você prometer não me julgar." Havia firmeza e suavidade em sua voz, uma combinação que me desarmou por completo. Concordei com um aceno. Meu coração batia mais rápido, como se soubesse que estávamos prestes a cruzar uma fronteira invisível. Ela se levantou e caminhou até o corredor, sem dizer mais nada. Acompanhei seus passos, em silêncio, até pararmos diante da porta escura. Ela girou a chave com a mesma naturalidade com que se serve um café, e me convidou a entrar com um simples gesto de cabeça. Desta vez, a luz estava acesa. As velas davam um brilho âmbar ao quarto, revelando detalhes que eu não havia notado antes. Havia uma estante com cadernos de capa dura, uma pequena vitrola tocando uma música antiga, e um biombo de madeira entalhada no canto. Margarete ficou de pé no centro da sala, diante de mim, e disse com voz serena: "Este é o meu lugar de liberdade, onde eu posso ser quem realmente sou." Fiquei ali parado, absorvendo cada palavra, cada objeto ao redor, tentando entender o que aquilo queria dizer. Ela se aproximou devagar, os olhos firmes nos meus. "Quis te mostrar isso porque sinto que você entende o silêncio. E só quem entende o silêncio pode compreender o que existe aqui." Seu rosto estava tão perto do meu que eu podia sentir sua respiração quente e calma. Eu não disse nada, apenas segurei sua mão. Não era uma resposta, era uma permissão. Um gesto simples que dizia: "Sim, estou aqui, e quero ver o que mais você tem a revelar." Ainda de mãos dadas, ela me conduziu até a poltrona no centro do quarto. Sentou-se à minha frente, com as pernas cruzadas e os olhos fixos nos meus. O silêncio entre nós parecia pulsar, como se respirasse junto com a casa. Foi então que ela começou a falar, não como quem conta uma história qualquer, mas como quem entrega uma parte da alma cuidadosamente guardada por anos. Durante toda a vida fiz questão de ser o que esperavam de mim, a tia discreta, a mulher de aparência serena, aquela que nunca se casou e que sempre esteve disponível para ajudar os outros. Mas ninguém nunca perguntou o que eu realmente queria, o que eu escondia. Sua voz não tremia. Pelo contrário, era firme, e cada palavra parecia vir de um lugar profundo e sem máscaras. Ela contou que há muitos anos viverá uma paixão intensa com um homem mais velho, um professor de literatura que lhe apresentará o mundo da escrita íntima e da liberdade dos sentidos. Com ele descobriu um lado seu que jamais mostrará a ninguém, o prazer de escrever suas fantasias, criar histórias sobre mulheres que, como ela, viviam uma vida dupla. Quando ele morreu, eu prometi que guardaria esse lado só para mim. Transformei este quarto em um espaço onde podia continuar sendo aquela mulher, mas só aqui dentro. Revelou que os cadernos na estante estavam cheios de histórias que ela mesma criará, inspiradas em encontros reais e imaginários. Histórias picantes, provocantes, sempre com a leveza e a poesia que ela aprenderá com o antigo amante. Não são vulgares, são confissões disfarçadas de ficção. E às vezes, confesso, imagino pessoas reais nas histórias. Até mesmo você. Essas últimas palavras me atingiram como um raio silencioso. Senti o calor subir pelo rosto, pelo pescoço, até se alojar no peito.
Era um tipo de desejo novo, diferente, não físico apenas, mas intelectual, emocional, quase espiritual. Eu estava diante de uma mulher que não pedia permissão para ser quem era, e que agora me convidava, com os olhos e as palavras, a fazer parte daquele universo secreto. Fiquei sem fala por alguns segundos, e ela respeitou o meu silêncio. Depois, com um sorriso leve, se levantou, pegou um dos cadernos e o colocou em minhas mãos. Se quiser me conhecer de verdade, comece por aqui. Mas só leia se estiver pronto para enxergar além do que os olhos podem ver. Naquela noite voltei para o meu quarto com o caderno no colo, como se carregasse algo sagrado. E quando abri a primeira página, percebi que nada mais seria como antes. Depois daquela noite, tudo entre nós mudou, embora nenhuma palavra direta tenha sido dita a respeito. Margarete voltou à rotina com a mesma elegância de sempre, mas seus gestos agora carregavam uma intenção mais nítida. Era como se cada movimento dela, por mais banal que fosse, tivesse um segundo significado. Eu, por minha vez, sentia como se estivesse vivendo dentro de um dos contos que ela escrevera, sendo ao mesmo tempo personagem e leitor. Comecei a perceber o quanto nossos jantares se tornaram mais do que simples refeições. Ela preparava cada prato como se fosse uma oferenda, com sabores intensos e combinações improváveis. A mesa já não era apenas o lugar onde comíamos, era o palco da nossa cumplicidade silenciosa. As conversas se alongavam noite adentro, repletas de provocações sutis, de histórias que nunca terminavam, de silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Houve um momento em que tudo ficou claro para mim. Estávamos sentados no jardim, sob o céu cheio de estrelas, e ela me olhou por um tempo mais longo do que o habitual. Seus olhos diziam algo que sua boca não precisava pronunciar. Você não é mais só um visitante aqui. E eu soube, naquele instante, que tinha cruzado uma fronteira invisível, não apenas dentro daquela casa, mas dentro dela. Os toques começaram a acontecer naturalmente. Um roçar de mãos ao pegar uma travessa, um leve encostar no ombro ao passar pelo sofá, um abraço demorado ao fim de uma conversa mais íntima. Nenhum gesto era ousado, mas todos deixavam rastros quentes na pele. Eu sentia meu corpo reagir, minha mente construir fantasias que antes eu não me permitia ter. E o mais surpreendente, não havia culpa. Só desejo. Ela me mostrou mais alguns cadernos com histórias, e certa noite me convidou a ler um trecho em voz alta. Enquanto eu lia, ela me observava em silêncio, como se avaliasse cada reação minha, cada pausa entre uma frase e outra. Era uma história sobre um homem viúvo que redescobre a vida ao se apaixonar por uma mulher que o faz se sentir vivo outra vez. Era, eu sabia, uma versão disfarçada do que estávamos vivendo. Aos poucos, deixei de dormir com a porta fechada. Ela também. A intimidade entre nós crescia sem pressa, feita de pequenos rituais, de chá servido tarde da noite, de risos abafados no corredor, de confidências sussurradas à meia luz. Eu sentia que ela me desejava, mas à sua maneira, não com urgência, e sim com intensidade contida, como quem saboreia um vinho raro. Foi assim que percebi, eu não era mais apenas um hóspede na casa de Margarete. Eu era parte da história dela. E talvez ela também estivesse, sem perceber, se tornando parte da minha. Era um domingo ensolarado quando tudo quase se desfez. O som da campainha rompeu o silêncio da casa logo pela manhã, enquanto eu ainda terminava de ajeitar a mesa do café. Margarete, que cortava frutas na cozinha, parou no mesmo instante. Ela virou-se lentamente, como se já soubesse quem era, e sussurrou com um leve tremor na voz: "É a família." Não houve tempo para perguntas. Em segundos, ela ajeitou os cabelos, alisou o vestido e me lançou um olhar sério. "Deixe que eu cuido disso." Na varanda estavam 3 membros da família dela, 2 sobrinhos adultos e uma prima distante, todos sorridentes, trazendo quitutes e lembranças. Alegaram que estavam de passagem e decidiram dar um pulo para visitar a tia querida. Margarete os recebeu com carinho, mas mantinha certa rigidez no semblante. Eu, sem saber qual papel representar, optei pelo silêncio. A tensão pairava no ar, disfarçada sob sorrisos e cumprimentos educados. "E ele, tia, está morando aqui mesmo?" perguntou um dos sobrinhos, olhando para mim com uma pontada de desconfiança. Antes que eu respondesse, Margarete interveio com naturalidade. "Claro, ele precisava de um lugar tranquilo, e essa casa tem espaço de sobra." Mas os olhares trocados entre os parentes diziam o contrário. Não era hospitalidade o que suspeitavam, era intimidade. Algo que, para eles, não fazia sentido. Durante o almoço improvisado, sentamos todos à mesa como se fôssemos uma família comum, mas o clima era denso. Cada gesto, cada palavra entre mim e Margarete parecia sob observação. Evitamos qualquer contato visual prolongado, e falávamos apenas o necessário.
Ainda assim, havia algo em nosso silêncio que traía tudo. Um cuidado excessivo, uma hesitação nos movimentos, um calor contido que nos denunciava. Foi quando um dos sobrinhos, ao se levantar para ir ao banheiro, demorou mais do que deveria. Quando voltou, trazia no rosto um ar curioso. Senti um calafrio. Seria possível que ele tivesse se deparado com a porta do quarto secreto? Seria possível que tivesse ouvido algo, visto algum detalhe? Margarete percebeu também e se adiantou. Cuidado nos corredores, há portas que não se abrem com facilidade e histórias que não devem ser remexidas. A frase, dita em tom leve, soou como um aviso velado. A prima riu, desconversou, mas o clima já estava carregado. A tarde seguiu com visitas rápidas aos cômodos da casa, perguntas curiosas, e uma despedida que veio cedo demais para ser casual. Quando enfim ficaram sozinhos, Margarete sentou-se devagar no sofá, tirou os sapatos e olhou para mim com um cansaço que ia além do físico. Por um triz, murmurou mais para si mesma do que para mim. Naquela noite, sem velas nem vinho, ficamos apenas nós dois, lado a lado na sala escura. Não havia palavras, apenas o som dos nossos silêncios se encontrando. E mesmo com tudo que quase veio à tona, soubemos ali, sem precisar dizer, que o que vivíamos já não podia ser desfeito.